Olá, sejam bem-vindos. A gente vai falar nessa aula aqui sobre classificação, funcionamento e seleção preliminar de bombas, né? Bom, então a principal classificação das bombas, elas podem ser classificadas em bombas de deslocamento positivo ou bombas dinâmicas. Nas bombas de deslocamento positivo, você tem a aplicação de forças para a movimentação do fluido do lado de baixa pressão para o lado de alta pressão. São elementos mecânicos que empurram o fluido contra a maior pressão. Nas bombas dinâmicas, a energia é transferida ao fluido por diferentes efeitos. Dentro das bombas de deslocamento positivo, a gente pode ter as bombas alternativas, onde você tem um movimento axial, geralmente associado à movimentação do fluido, ou bombas rotativas, onde você tem mecanismos que envolvem partes rotativas na etapa de compressão do fluido, né? As bombas dinâmicas, você pode ter as bombas centrífugas, em que você tem a ação de uma hélice ou de um impelidor, que mediante a força centrífuga exercida ali, acaba por conferir primeiro energia cinética ao fluido, que posteriormente se converte em energia de pressão. As bombas de efeito especial, elas empregam outros efeitos diversos para poder fazer a movimentação do fluido. Bom, então aqui uma visualização geral dessa classificação. Nas bombas dinâmicas, você tem as bombas centrífugas e as bombas de efeito especial. Nas bombas de deslocamento positivo, as alternativas e as rotativas. Alguns exemplos que nós vamos apresentar dessas bombas, né? Nas bombas centrífugas, você tem as de fluxo radial, misto, axial. Nas bombas alternativas, a gente tem alguns exemplos. Pistão, êmbolo, diafragma. Tem outros. As bombas rotativas, bombas de rotor único, parafuso, pistão, palhetas, bombas de rotores múltiplos, engrenagem, lóbulo, parafuso. Tá, ok? Aqui a gente está tomando a referência, adotando a referência do Bard e Armed. As bombas de efeito especial, a gente tem uma série dessas bombas, eu vou ilustrar aqui depois um exemplo para a gente poder entender, mas uma série dessas bombas ali possíveis. Bom, para ilustrar, eu vou ilustrar aqui essas que estão em vermelho, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Começando com as bombas de deslocamento positivo rotativas de rotores múltiplos. Vamos falar um pouquinho da engrenagem lóbulo parafuso. E a gente vai entender por que elas recebem esse nome, por que elas são rotativas, porque são de rotores múltiplos. Vamos começar com a bomba de engrenagem, tá bem? A bomba de engrenagem recebe esse nome porque ela é uma bomba rotativa, nesse caso aqui, uma bomba rotativa de rotores múltiplos, porque são engrenagens, elementos rotativos que se movem e são responsáveis pela compressão do fluido. Observem ali essa figura, né? Quando a gente observa essa figura, notem, aqui a fonte é Mag Pump Systems, né? Nós temos dois rotores, então são rotores múltiplos. Ela é rotativa porque isso aqui é rotativo. Esse mecanismo aqui é rotativo para a etapa de compressão do fluido, né? Então, basicamente, ela captura uma determinada porcentagem do fluido aqui e vai arrastando essa porcentagem de fluido, essa porção de fluido, né? Para o lado de maior pressão e o larga lá. Então, basicamente, esse é o funcionamento da bomba de engrenagens, tudo bem? Esse é o funcionamento básico da bomba de engrenagens, tá ok? Então notem o seguinte, que quando alguém seta aqui a velocidade de rotação dessas engrenagens, se está setando também, de certa forma, a vazão com que a bomba vai operar. Tudo bem? Então, se você garantir determinada velocidade de rotação, você garante a vazão de operação da bomba. Ok, aqui a gente tem uma bomba de lóbulo, né? Uma bomba de lóbulo. Na bomba de lóbulo, ela é o mesmo mecanismo da bomba de engrenagem. Nós temos uma bomba de rotores múltiplos novamente, porque são dois rotores. Observa, você tem dois rotores ali, rotores múltiplos, uma bomba rotativa. São elementos rotativos que são responsáveis pela movimentação do fluido. A fonte aqui é net.com, né? É, Você tem o mesmo mecanismo da bomba de engrenagem, uma determinada porção de fluido é capturada aqui do lado de menor pressão e arrastada até o lado de maior pressão por esses rotores, tudo bem? Então, esse é o exemplo aqui possível de uma bomba de lóbulo, tá ok? Aqui uma bomba de parafuso ilustrada, uma bomba de rotores múltiplos e uma bomba rotativa, né? Então, é, novamente, você aqui com bolinhas de gude a gente ilustra o movimento aqui dessas
como que isso daqui consegue movimentar o fluido, né? Depender do sentido de giro aqui desses parafusos. São dois rotores múltiplos, uma bomba rotativa, tudo bem? Ela comprime o fluido com esses parafusos. A depender do sentido de giro, o fluido vai se movimentar para um lado ou para outro. Bom, vamos falar um pouquinho sobre bombas rotativas de rotor único, vou falar sobre a bomba de palheta. A gente viu as de rotores múltiplos, agora vamos falar de rotor único. Bom, aqui a gente tem o exemplo de uma bomba de palhetas, por exemplo, né? Qual é a ideia? Você tem um rotor ali descentralizado em relação à carcaça, né? Então a ideia é que na medida em que você gira, você tem palhetas que estão ali ilustradas. Essas palhetas são lançadas para fora da trajetória e elas conseguem fazer a movimentação do fluido. Elas empurram o fluido para o lado de maior pressão devido a elas estarem ali, conseguirem arrastar o fluido ali, sendo lançados para fora da trajetória em um movimento controlado, claro. Mas elas conseguem ali, conforme ilustrado, garantir a movimentação do fluido, né? Do lado de menor pressão para o lado de maior pressão. Falando aqui agora um pouco das bombas alternativas, a gente vai falar da bomba de diafragma e da bomba de pistão. Vamos ilustrar esses princípios de funcionamento, tá ok? Na bomba de diafragma, a gente tem ali a ilustração primeiro da ideia do diafragma e depois aqui ao lado uma bomba de diafragma, né? A ideia do diafragma ali é a seguinte: você tem uma membrana, ali inicialmente um sistema em repouso, né? Você tem uma membrana, essa membrana pode ser movimentada, então, e você tem válvulas ali de entrada e saída do fluido. Então, por exemplo, quando essa membrana é succionada para cima, nessa segunda figura, é, você, a válvula de entrada se abre e o fluido é admitido na câmara. Em seguida, essa membrana é empurrada para baixo, a válvula de entrada se fecha, a válvula de saída abre e o fluido é lançado para fora da câmara. Tudo bem? Então, mais ou menos aqui ilustrado o efeito de uma bomba de diafragma de dupla sucção, né? É exatamente isso. Você tem o diafragma succionando é, é, o fluido, as válvulas de entrada abrindo e o fluido sendo admitido na câmara, depois o diafragma comprimindo o fluido, a válvula de saída abrindo, a válvula de entrada fechando, e você tem o fluido saindo para fora da câmara. Na bomba de pistão, você tem a ideia basicamente a mesma da bomba de diafragma, você tem, observa, não são elementos rotativos, são elementos alternativos, né? É, aqui você tem a válvula de entrada se abrindo, o fluido sendo succionado para dentro da câmara, e em seguida a válvula de entrada se fechando, o movimento do pistão ali empurrando o fluido, a válvula de saída se abrindo e o fluido sendo empurrado contra o lado de maior pressão. Então, nesse caso, são bombas alternativas, bombas de deslocamento positivo, elementos mecânicos, mas bombas alternativas não envolvem o mecanismo rotativo, tá ok? Ok, então ali não estava classificado, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho como é que se classificaria, por exemplo, uma bomba peristáltica. A bomba peristáltica é uma bomba que estrangula uma mangueirinha ali, muito usada em laboratório, né? Então, observa, é, nós poderíamos classificar essa bomba peristáltica como uma bomba rotativa de rotor único. Cada uma dessas bombas tem um rotorzinho único ali, tudo bem? Então, apenas um título de exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre as bombas de efeito especial, tá ok? Bom, nas bombas de efeito especial você tem diferentes efeitos. Eu vou ilustrar apenas a bomba a jato, para que a gente possa entender um tipo de efeito que pode ser utilizado para levar à movimentação do fluido. Bom, aqui é ilustrado bomba a jato, é como se fosse um Venturi. Na verdade, a gente, a ideia ali é quando a gente tem que movimentar um determinado fluido, mas não tem, por exemplo, como colocar uma bomba que o movimente diretamente. Então, você pode inserir, por exemplo, esse tipo de sistema que é uma bomba a jato. Vai ter um outro líquido que vai ser bombeado por uma bomba tradicional. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um óleo que esteja localizado a uma profundidade muito elevada e você não consegue colocar uma bomba para succioná-lo lá diretamente, tá ok? Então você pode empregar esse tipo de sistema. Quando esse fluido bombeado aqui for forçado a atravessar esse sistema, aqui vai gerar uma zona de baixa pressão e vai succionar um fluido de interesse, tudo bem? Então aqui um exemplo ilustrativo, vamos supor que o óleo seja quem a gente queira
succionar, mas a gente não tem como colocar uma bomba diretamente a ele. A gente pode bombear a água passando por uma bomba convencional. Quando a água atravessa aqui essa bomba a jato, ela succiona o óleo, depois a gente separa o óleo da água aqui e a água fica em circulação. Tudo bem? Então, apenas uma ilustração ali da bomba jato como um exemplo das bombas de efeito especial. Você tem outros efeitos nos outros tipos de bomba de efeito especial. Falando um pouquinho aqui sobre as bombas centrífugas agora, né? Bom, a gente tem as bombas centrífugas e a gente vai classificar elas nas bombas de fluxo radial, misto, axial. Vamos falar um pouquinho delas, começando aqui pelo fluxo radial. A gente tem a bomba de fluxo radial, bomba clássica. A gente tem alimentação e descarga da bomba. Esse daqui é o impelidor da bomba, o rotor da bomba, né? Rotor ou impelidor da bomba. Aqui a gente tem uma carcaça aqui da bomba que tem forma de voluta. Essa forma aqui que a carcaça recebe o nome de voluta. A gente tem um eixo da bomba que é responsável pelo movimento aqui do impelidor. E aqui toda a parte do motor, parte mecânica da bomba. Ok? Então, o funcionamento de uma bomba centrífuga radial basicamente é o seguinte: você tem a entrada de fluido por aqui, esse rotor impelidor gira nesse sentido que está aqui colocado, né? Aqui gira no sentido anti-horário, tá ok? Cada elemento de fluido, né? O que acontece? Nesse giro, ele acaba empurrando cada elemento de fluido para fora da trajetória ali, né? Então, o que você tem é que cada elemento de fluido é empurrado para fora da trajetória, um elemento de fluido que está aqui ele vai desenvolver esse tipo de movimento, né, esse tipo de trajetória aqui ao longo desse giro. Né? Então, quando você tem esse sistema girando, você vai ter esses elementos sendo lançados para fora da trajetória e ganhando energia com isso, porque eles estão recebendo energia cinética aqui pela transferência de energia das pás do impelidor para os elementos de fluido. Essa energia aqui vai sendo convertida na medida em que isso daqui vai se abrindo, né? Vai sendo convertida em energia de pressão e se completa aqui no difusor, na saída da bomba, a transformação da energia cinética que foi conferida aos elementos de fluido no impelidor, se completa aqui a transformação dessa energia em energia de pressão, que acaba por conseguir empurrar todo a coluna de fluido à frente, se houver energia suficiente. Ok, apenas para ilustrar a ideia, né, então, do funcionamento, vamos supor que a gente tenha um sistema ali com uma agitação. Né? Inicialmente a agitação está desligada, a gente tem o fluido como se estivesse nessa condição, tudo bem? Em repouso. Quando a gente ligar a agitação, o que a gente vai induzir? A gente vai induzir a um vórtice ali. Se essa agitação for suficientemente forte, você induz a um vórtice, onde o líquido acaba subindo a altura nas bordas, né? E você tem um vão ali no meio do líquido. Né? Mas observe que, de certa forma, esse vórtice acaba empurrando o líquido aqui, conferindo energia cinética. Essa energia cinética vai se transferindo aqui para o fluido, né? Para o fluido nesse sistema, você tem essa transferência que acaba empurrando as bordas do fluido contra uma maior altura ali. Né? Então, observa que você consegue fazer com que o giro eleve o fluido a determinada altura. Né? Então, você faz a transferência de energia cinética aqui desse sistema para uma energia, por exemplo, de altura, né? Uma energia potencial que existe ali é, nessa segunda figura, na terceira figura, desculpa. Bom, vamos modificar um pouquinho o sistema. Vamos supor que a gente tenha vasos comunicantes aqui, né? E isso daqui inicialmente em repouso, todo mundo à mesma altura, tudo bem? O que acontece? Vamos imaginar dois sistemas, esse sistema que está em repouso. Quando, por exemplo, eu coloco uma agitação e ligo, o que vai acontecer? Esse fluido vai ser esse sistema vai transferir energia cinética que acaba por empurrar o fluido aqui e elevar um pouquinho o segundo vaso comunicante e você leva a uma diferença de pressão aqui nesse sistema. Né? Você consegue conferir maior pressão aqui no segundo vaso comunicante que leva a uma diferença de altura ali dentro desses vasos. Tudo bem? Bom, vamos ampliar um pouquinho a ideia. A gente tem agora um primeiro reservatório aqui, um segundo reservatório aqui. Inicialmente em repouso, você tem ali o líquido à mesma altura, que são como se fossem vasos comunicantes.
Se você colocar um sistema de agitação e ligar, o que, que vai acontecer, né? Você vai transferir energia para esse segundo recipiente. Esse sistema aqui vai elevar a sua altura. Nesse sistema tem energia suficiente para isso. E aí você consegue bombear o fluido deste lado para este lado. Tudo bem? Então, transferindo energia cinética, ali as pás do impelidor conferem energia cinética ao fluido que posteriormente é convertido em energia de pressão e depois energia potencial. Tá ok? Bom, adaptar um pouquinho o sistema, colocando agora uma válvula de retenção. Uma válvula de retenção, o que, que vai fazer? Esse líquido aqui, aí vamos supor que esse sistema de agitação ainda não esteja ligado. Esse líquido do recipiente, do vaso, ah, do primeiro vaso está em altura diferente do segundo vaso. Simplesmente isso acontece porque a válvula de retenção não deixa o fluido voltar. A válvula de retenção só permite um sentido de fluido, tudo bem? Então, vamos supor que se ligue a agitação. Quando você ligar a agitação, o que vai acontecer? Você vai conferir maior energia aqui na saída desse fluido, tudo bem? Esse fluido vai acabar empurrando o fluido que está à frente, transferindo essa energia para o fluido à frente. Essa válvula, se essa energia for suficiente, essa válvula de retenção vai abrir, tudo bem? Essa válvula de retenção vai abrir, o fluido vai e o fluido vai subir e vai conseguir ser bombeado para o recipiente de destino, né? Para o vaso de destino, tudo bem? Bom, o que acontece é o seguinte: se o giro aqui não for suficiente para vencer a pressão desta coluna, o que acontece é que a válvula de retenção não vai abrir. Tá bom? Então, observe, a bomba de centrífuga ela é diferente da bomba de deslocamento positivo. Ela confere energia cinética ao fluido, essa energia é, é transformada em energia de pressão, tudo bem? É, e se esta energia for suficiente para empurrar o sistema à frente, esse fluido vai se movimentar. Caso contrário, esse fluido vai ficar parado. E o que, que acontece? Se você não tiver uma energia cinética suficientemente elevada para movimentar o fluido, isso aqui vai ficar girando e dissipando isso em energia térmica. Então isso aqui vai ficar esquentando um pouco. Tudo bem? A bomba de deslocamento positivo que a gente viu, ela empurra o fluido contra a maior pressão. Ela tem elemento mecânico que empurra o fluido contra a maior pressão. A bomba centrífuga, não. Ela confere energia ao fluido, se essa energia é suficiente para vencer a coluna de fluido à frente, o líquido se movimenta. Caso contrário, o líquido não se movimenta. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora das outras bombas, né? De fluxo misto e de fluxo axial. Iniciar ali pela de fluxo axial. Eu vou fazer um comparativo. A gente tem aqui a bomba de fluxo radial. A bomba de fluxo radial você tem a entrada de fluido em um sentido e a saída de fluido ali pelo impelidor 90 graus em relação à entrada. Tudo bem? A bomba de axial, a bomba recentrífuga axial, é, ela tem a entrada de fluido e a saída de fluido na mesma direção ali. Tudo bem? Na mesma direção e sentido. Então, diferente da bomba de fluxo radial, a bomba de fluxo axial, você tem entrada e saída de fluido na mesma direção. A bomba de fluxo axial, você tem ali a ação centrífuga do impelidor também, como se funcionasse como as pás do ventilador, né, por exemplo. Então, hélices do ventilador que acaba garantindo movimentação do fluido, empurrando ele contra a maior pressão, tá bom? Bom, a bomba de fluxo axial, misto e radial, elas são classificadas, então, quanto a angulação de entrada e saída do fluido em relação às pás do impelidor. Então, na bomba de fluxo radial, você tem o fluido saindo radialmente em relação à entrada. Na bomba de fluxo axial, você tem o mesmo sentido garantido para entrada e saída de fluido. E na bomba de fluxo misto, você tem uma angulação diferente. A bomba você tem uma angulação que varia entre 0 e 90 graus ali entre entrada e saída de fluido. Bom, aqui a gente tem uma ilustração de uma bomba de fluxo axial em termos do funcionamento dela, né? Então, você tem ali o fluido sendo alimentado. É claro que você vai ter que ter o preenchimento desse fluido na bomba primeiro, né? Então, essa bomba ali ela consegue garantir, né, a movimentação ali
a movimentação do fluido é, para maiores alturas ali controlado de maior pressão, né? Então, basicamente, a entrada e saída de fluido tem o mesmo sentido ali, a mesma direção e Ok, sentido. destacando um pouquinho a Então, é uma questão da bomba de seleção fluxo preliminar de bombas, axial. né? Destacando um pouquinho a questão da seleção preliminar de bombas. A seleção geralmente é feita junto a fabricantes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, folhas de especificação, dos quais o fabricante vai pedir para que você dê máximas informações possíveis. Parte ele vai completar, mas é, folhas de especificação junto a fabricantes que você vai especificar o serviço que você quer fazer e ele vai te dizer quais bombas que ele tem que atendem a esse tipo de serviço. Tudo bem? Mas de uma forma geral, se a gente for pensar, a gente pode pensar, existe essa divisão geral, né? É, a fonte aqui é o cremasco, né? A gente tem, para vazões menores e heads mais elevados, a gente tem as bombas de deslocamento positivo, elas funcionam melhor nessa condição. As bombas rotativas funcionam a heads menores que as bombas alternativas, tudo bem? Na medida em que a gente aumenta a vazão e não se precisa de heads tão elevados, você vai ter bombas centrífugas. As bombas centrífugas radiais, as bombas de fluxo misto e as bombas axiais, tudo bem? Então, as bombas axiais, elas atendem heads menores e vazões maiores. As bombas centrífugas conseguem maior head que as bombas axiais. As bombas de fluxo misto estão ali no meio do caminho entre as bombas as radiais e as bombas axiais, ok? Bom, embora isso seja especificado junto a fabricantes, a gente pode fazer alguma busca em sites. Eu vou ilustrar, por exemplo, que se deseja bombear água a uma vazão de 50 metros por hora, metros cúbicos por hora, com head de 50 metros. O head estático, depois a gente vai falar, a gente já viu isso na aula anterior um pouquinho, é de 30 metros, o NPSH disponível é de 6 metros. Depois eu discuto um pouquinho o que é o NPSH. A gente tem esse site aqui, por exemplo, que é um site de seleção de bombas. Lá você é, entra no site, ele vai te direcionar site de fabricante, você entra no site do fabricante, informa dados que você deseja, ali, realizar, o serviço que você quer realizar, e ele vai te listar bombas possíveis. Eu vou mostrar o exemplo aqui, como é que isso funciona. Ok, então eu faço o cadastro no site PumpFlow e eu vou ser levado, por exemplo, a essa tela aqui dos fornecedores, né? Então, por exemplo, aí eu tenho que entrar nos fornecedores e ver as bombas que eles me oferecem. Então, por exemplo, eu vou entrar nesse fornecedor aqui, tá ok? Eu seleciono a frequência na qual essa bomba vai operar, vou selecionar aqui a frequência 50 Hz, tá ok? E aí eu vou informar os dados ali. Então eu vou colocar 50 metros cúbicos por hora a um head de 50, o head total, head estático de 30, tá? Então aqui eu tenho algumas opções para colocar, melhor, ponto de melhor eficiência, enfim, mas eu vou inserir ali ainda a informação que eu tenho, que são 6 metros de NPSH disponível, né? E aí eu vou, por exemplo, fazer a busca. Dentro desses, eu poderia filtrar aqui por algumas características, como velocidade de rotação, tipos, enfim, mas eu vou fazer a busca. E aí ele vai me retornar bombas que atendem a esse serviço. Tudo bem, ali eu não especifiquei o fluido, ele provavelmente está considerando água como padrão, né? Mas aqui ele me retorna várias bombas de acordo com os modelos dessas bombas que conseguem fazer esse serviço, tá bom? Então, quando eu clico ali dentro dessa bomba, por exemplo, eu vou ter o detalhamento do ponto de operação que eu estou querendo, eu consigo trabalhar ali com diâmetro de impelidor, velocidade, que atendem esse ponto de operação que está aqui marcado, tá bom? Então, enfim, esse daqui é um detalhe. Eu tenho a curva do sistema que ele plotou ali com os dados que eu dei de NPSH disponível e head requerido. E aqui a gente. Tá ok. Bom, então aqui eu consigo trabalhar ali, por exemplo, com dados, né? Ali ele vai me gerar a curva resultante. Aqui está o meu ponto de operação, a faixa de operação toda do modelo da bomba. Depois a gente vai discutir um pouquinho melhor esse detalhe.
tá bom? Mas eu consigo fazer uma pré-seleção do modelo aqui que atende, né? Na verdade, uma série de modelos que atendem. E aí eu posso ir trabalhando, né, com a mudança que ele me permite ali do diâmetro do impelidor e da velocidade de rotação da bomba, vendo como é que isso muda o ponto de operação do meu sistema, tudo bem? Ok, como eu informei o head estático, né, ele coloca aqui só um detalhe, né, ele coloca uma minha curva do sistema, né, essa curva aqui que ele está colocando, é, ah, essa curva aqui é a curva do sistema, né, então ele coloca a minha curva do sistema que ele conseguiu montar de forma aproximada pelo meu ponto de operação e pelo meu head estático, né? Então ele propôs uma forma quadrática ali e conseguiu colocar aquela curva ali do sistema para marcar o ponto de operação, tá ok? Bom, mas observa que a gente consegue fazer pré-seleção baseado nessas informações, ok? É isso. Bom, a gente tem aqui os livros consultados, alguns sites consultados, tá? Que vocês podem consultar as referências originais para maiores informações. É isso. Obrigado.